exercício de concurso me foi enviado no Facebook pelo estudante Euclides. Gente, aqui se aplicou uma ideia muito interessante. Vamos ver o que se aplicou aqui. O número de elementos da diferença entre conjunto A e B é igual a 2 vezes o número de elementos da diferença entre conjunto B e A. E isso aqui é igual a 1/5 do número de elementos da interseção entre A e B. Sendo que a união do conjunto A e B é igual a 39, determina o número de elementos do conjunto B. Haha! Vamos resolver esse exercício muito rápido. Olhando para o exercício, nós temos que identificar primeiro o campo de conjuntos que isso se encontra. Nós estamos aqui na presença de uma cardinalidade. Sempre que a gente tiver a trabalhar com número de elementos de conjuntos, a primeira fórmula que nós devemos pensar é sempre a fórmula da cardinalidade, que é apresentado da seguinte maneira. Diz assim: o número de elementos da união entre o conjunto A e B é igual ao número de elementos do conjunto A somando pelo número de elementos do conjunto B e subtraindo pela interseção entre A e B. Essa aqui é a famosa fórmula da cardinalidade. Agora, essa fórmula aqui vai nos permitir determinarmos o número de elementos do conjunto B. O que a gente vai fazer? Vai isolar dessa expressão o número de elementos do conjunto B. Vamos fazer o seguinte. Esse lado da igualdade vamos mandar para esse lado e esse aqui vamos mandar para esse lado, de modo que a gente consiga isolar essa expressão. Vamos ter o seguinte: número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, ainda temos essa parte, menos o número de elementos da interseção entre eles dois, será igual a quê? Ao número de elementos da união dos dois conjuntos. A partir daqui, nós podemos isolar essa parte. Isolar significa manter a expressão sozinho. Vamos baixar essa parte, que vai ser assim. O número de elementos do conjunto B vai ser igual ao que? Essa parte que a gente tem aqui vai permanecer, que é dono da casa. Número de elementos da quê? Da união entre A e B. Aqui, nós não precisamos desse lado, muito menos desse, então vamos mandar para outro lado. Será que essa parte é positivo, porque o seu sinal fica aqui subentendido, vai ser negativo, número de elementos do conjunto A, e essa parte é negativo, o sinal fica sempre em frente, vai vir positivo, menos, ou nesse caso mais, o número de elementos da interseção entre os dois conjuntos. Essa parte que temos aqui da fórmula, essa parte aqui, vai nos permitir determinar o que a gente deseja, que é o número de elementos do conjunto B. Agora, para determinarmos o número de elementos do conjunto B, vamos substituir aqui os valores. A interseção entre A e B, nós temos 39, mas a gente não tem o número de elementos do conjunto A e também nós não temos o número de elementos do conjunto da interseção entre A e B. O que a gente vai fazer? Vamos pensar da seguinte maneira. Essa fórmula da cardinalidade que nós escrevemos aqui, essa fórmula, ele surge a partir da quê? A partir do conjunto A e o conjunto B. Da relação entre esses dois conjuntos. Então, essa relação se faz da seguinte maneira. Se a gente tem o conjunto A aqui, relacionando-o com o conjunto B, nós vamos ter essa fórmula da cardinalidade. Essa aula já dei no canal. Mas, para além dessa fórmula aqui, nós podemos extrair mais uma outra fórmula, que é o quê? Se a gente analisar bem aqui nesse exercício, nós teremos o seguinte. Veja que nesse lado apenas, só aqui, teremos o quê? Número de elementos do conjunto A menos o número de elementos do conjunto B. Por quê? Analisamos o seguinte. Aqui dentro
temos o número de elementos do conjunto A. E aqui temos o número de elementos do conjunto B. Agora, aqui nessa parte aqui, é o número de elementos do conjunto A. E aqui é o número de elementos do conjunto B. Agora, se a gente analisar só essa parte aqui, vou pintar para facilitar a nossa vida. Só essa parte aqui. Só essa parte. Nós teremos aqui o número de elementos do conjunto A. Mas aqui não teremos B. Entende? Teremos apenas o número de elementos do conjunto A. Não teremos o número de elementos do conjunto B. Sendo que aqui são elementos que fazem parte no A e também no B. Aqui. Aqui. Elementos que fazem parte no A e também no B. Nesse caso, a interseção deles dois. Quer dizer que nessa parte, nós teremos número de elementos do conjunto A menos os do conjunto B. E nesse lado aqui que eu não pintei, aqui, teremos o quê? Teremos o número de elementos do conjunto B menos aqueles que fazem parte do conjunto A. Nessa parte aqui, é a interseção deles dois. Teremos número de elementos da interseção entre A e B. Por que é interseção? Porque são elementos que fazem parte tanto no A como no B. Ok? Agora, o que é que isso vai nos gerar? O que é que isso vai nos gerar? Vamos só encostar a folha, que é para ficar mais fácil para os soldados. Essa parte aqui, que a gente tem, que na verdade é união, tudo isso aqui é uma união que nós fizemos dos dois conjuntos. Número de elementos da união dos dois conjuntos. O que é que vai ser nesse caso? Teremos assim, o número de elementos da união entre os dois conjuntos será igual ao quê? A soma de todos eles. Querendo dizer que nós teremos o número de elementos do conjunto A menos conjunto B, mais o número de elementos do conjunto A intersetando o conjunto B, depois mais essa parte aqui, o número de elementos do conjunto B menos conjunto A. Vamos buscar essa expressão da fórmula, porque a gente quer chegar a uma conclusão, que é sabermos qual é o valor da interseção, para a gente depois substituirmos nessa equação que está aqui. É o dado que a gente não tem. Depois vamos atrás do quê? Do número de elementos do conjunto A. Então o que é que nós vamos fazer a partir daqui? Isolar essa parte. Entendamos que o número de elementos de A menos B a gente tem aqui, que significa 2 vezes número de elementos de quê? De B menos A. O que é que nós vamos fazer com essa expressão? É muito fácil a gente substituir aqui nessa parte e nessa parte uma expressão que tenha interseção, que também nos foi dado aqui. Quer dizer que o número de elementos de A menos B pode ser 1/5 da interseção entre A e B. Vamos começar a substituir para ficar mais fácil para a gente. Vai permanecer A união B igual, nessa parte que nós temos, vamos escrever 1/5, que nos foi dado nos dados, o número de elementos de A interseção B. Depois vamos manter essa parte, mais número de elementos da interseção entre A e B. E depois vamos somar, tá aqui, esse sinal de mais vem para aqui. Essa parte aqui, veja que aqui também nos foi dado. Tá onde?
Tá aqui, dizem que 2 vezes o número de elementos de B menos A é igual a 1/5 dessa parte aqui. Vamos isolar aqui para você entender. Se nós temos assim 2 vezes número de elementos de B menos A é igual a 1/5 número de elementos de A interseção B, isso significa que podemos isolar essa parte, número de elementos de A menos B, será igual, essa parte está aqui a multiplicar, vem desse lado a dividir, onde teremos 1/10, número de elementos de A intersetando o conjunto B. Quer dizer que onde a gente tem essa expressão, nós podemos colocar essa parte aqui. Então, na nossa fórmula vai ficar assim. Aqui, onde temos essa expressão, já conhecemos que é 1/10 número de elementos de A interseção B. Depois disso, o que a gente vai fazer? Isolar o número de elementos de que dá interseção. Vamos fazer assim, vou trocar de lapiseira. Teremos o número de elementos de A união B será igual. Aqui podemos fazer o quê? Fatorizar. Aqui tem essa parte, aqui também tem, aqui também tem. Vamos fatorizar, significa pôr fora de parênteses. Vamos colocar número de elementos de A interseção B, abrindo um parênteses bem grande. Aqui, se nós tirarmos essa parte, ficaremos com 1/5. Aqui, se nós tirarmos essa parte, ficará um subentendido. Mas, desculpa aí, gente. E aqui, teremos mais, tirando essa parte, ficará 1/10. Depois, teremos assim, número de elementos de A união B será igual. Aqui nessa parte que nós temos, gente, teremos assim, número de elementos de A interseção B. Essa fração que nós temos dentro de parênteses nos dará o quê? Nos dará 13/10. Tam, pam, 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 1, 2, dá 13. Teremos aqui 13/10. Logo, a nossa expressão ficará número de elementos de A união B será igual a número de elementos de A interseção B multiplicando 13/10. Essa parte que nós temos aqui já nos permite calcularmos o número de elementos de quê? Da interseção. Então, o que a gente pode fazer a partir daqui? A gente pode substituir o valor de quê? Da união. Olha só que nos foi dado aqui. O número de elementos da união entre A e B é 39. Logo, voltando aqui no nosso caso, o número de elementos da união é 39. Quer dizer que nessa parte vamos colocar 39. Onde 39 será igual a essa parte, número de elementos de A interseção B será igual, ou melhor, multiplicando 13/10. O que a gente deverá fazer aqui? Essa parte que a gente tem aqui, a dividir nesse caso, pode multiplicar esse lado, aquela expressão de multiplicação cruzada. Mas para facilitar aqui o pessoal do canal, primeira coisa eu posso fazer assim. Posso fazer 39 que a gente tem aqui é igual a 13, multiplicando 13 com esse, número de elementos de A intersetando B, a dividir por 10. A partir daqui, o método mais fácil é aplicar multiplicação cruzada, considerando que aqui a gente tem um subentendido, porque 39 a dividir por 1 vai dar 39 de novo. Aqui vamos fazer o quê? Multiplicação cruzada, aprendemos lá na escola. Esse com esse e esse aqui com esse aqui. O que vamos ter nessa multiplicação cruzada? 39 vezes 10, que será 390. Sinal de igualdade, 1
vezes essa parte. Toda a expressão multiplicar por 1 dá a mesma coisa. Teremos 13 multiplicando o número de elementos de A intersetando B. Agora, a expressão que a gente tem aqui pode ser dessa maneira. Mudança de membro apenas. Tudo que está nesse lado vem desse lado e tudo que está nesse lado vem desse lado. Sempre que a gente aplica essa propriedade comutativa, o sinal dos números não muda, né? Porque isto aqui, estou a me referir de uma mudança de membros. Teremos assim, 13, número de elementos da interseção entre A e B, igual a 390. Agora podemos isolar número de elementos de A intersetando B será igual a 309, tá? A dividir por 13, onde essa expressão será igual a 30. Quer dizer que o número de elementos de A intersetando B será igual a 30. Essa aqui é a solução da primeira incógnita. Agora vamos ver, nessa fórmula que nós formamos aqui, falta o que, caras? Falta essa parte aqui, número de elementos do conjunto A, ok? Se nós já temos esse que nos foi dado nos dados e determinamos essa aqui a partir dessa fórmula, agora nós vamos determinar essa expressão que nós temos aqui, pessoal, ok? Vamos determinar essa expressão. Como vamos fazer? Vamos trabalhar de modo a conseguirmos ter o número de elementos do conjunto A. Vamos pensar da seguinte maneira. Esse caso está a sair. Se nós tivermos o conjunto A e o conjunto B, vamos fazer de novo uma relação, ok? Que é a união dos dois, tipo um casal mesmo. O casal se une e a expressão fica dessa maneira. A unindo o conjunto B. Pessoal, teremos aqui conjunto A, aqui teremos conjunto B. Veja aqui, essa expressão toda que nós temos aqui, essa parte toda, indica o quê? Indica o número de elementos do conjunto A. Aqui, o número de elementos do conjunto B, ok? Então, o que a gente vai fazer para ter uma fórmula que nos possibilita determinar apenas, mas só apenas, o número de elementos do conjunto A? Gente, vamos fazer a seguinte sacada. Veja só uma ideia muito incrível, que será o seguinte. Essa expressão, vou escrever aqui dentro, é o número de elementos de quê? De A menos B. Porque aqui nós não teremos elementos que fazem parte dessa interseção. Logo, só serão mesmo os elementos de A menos B. Já expliquei isso anteriormente. Aqui no meio, nós temos a interseção B. Logo, o que a gente vai fazer, pessoal? Veja que nós só queremos ter o número de elementos do conjunto A, que é essa parte toda. Será essa parte, mais essa parte, repito, mais essa parte que pintei, vai dar toda a expressão. Querendo dizer que o número de elementos do conjunto A é igual ao quê? Ao número de elementos de A menos B, somando o número de elementos de quê? De A intersetando o conjunto B. Pessoal, essa aqui é a nova sacada. Muito interessante. Mas muito interessante mesmo. A partir daqui, vamos substituir essa expressão. Porque nós já conhecemos que essa aqui vale 30. Agora, quanto vale esse? Veja que nos dados, me disseram que o número de elementos do conjunto A menos B é igual a 1/5 ao número de elementos da interseção. Então a gente vai substituir essa expressão ali. O objetivo final é termos o valor do número de elementos do conjunto B. Vamos substituir então o valor. Teremos o seguinte: o número de elementos do conjunto A será igual, nessa parte aqui, teremos 1/5 do número de elementos da interseção A e B, mais da fórmula abaixo aqui, número de elementos do conjunto interseção A e B. Ok, até aqui, estamos entendidos? Estamos! Vamos embora! Depois o que a gente terá?
Substituição direta. Aqui teremos número de elementos do conjunto A, que é esse aqui. Igualdade, vou colocar aqui. 1 sobre 5, vou escrever aqui. Tá multiplicar o número de elementos de quem? O número de elementos da interseção é quanto? É 30. Somando, aqui teremos essa parte, que dá quanto? Também 30, número de elementos da interseção. Logo, essa operação que a gente tem, número de elementos da interseção A e B, será o quê? Essa parte toda que nós temos, pode utilizar uma máquina, nós teremos quanto? 1 vezes 30, 30. 30 dividido por 5, 6. Mais 30, onde a expressão toda será igual a 36. Nós teremos essa expressão aqui. O número de elementos, vou trocar de lapiseira mais uma vez. Número de elementos de A é 36. Sei que ficou muito bem claro para você. Depois, o que a gente vai fazer? Tendo o valor 36, tendo o valor 30, ok? Nós vamos conseguir sim determinar o número de elementos do conjunto B a partir da fórmula mãe da cardinalidade, ok? Então vai ser o seguinte, escrevendo a nossa fórmula mãe, essa fórmula vou reescrever de novo aqui. A nossa fórmula mãe ficará da seguinte maneira, ok? Fórmula da cardinalidade que escrevi no princípio, que fomos isolando aí do conjunto B, ela é igual a quanto? Ela é igual ao número de elementos de A união B menos número de elementos do conjunto. Ai, barulho começou, meu Deus. Mais o número de elementos de A interseção B. Essa é aquela fórmula que a gente ficou com ele, ok? Essa fórmula aqui. Que está aqui, reescrevi para substituirmos os valores, ok? Então vai ficar assim. O número de elementos do conjunto B é igual... O número de elementos do conjunto A união B, esse dado nos foi dado, que era quanto? Vamos ver aqui nos dados. 39. 39. Ok? Vamos substituir esse valor. 39. Vou trocar de lapiseira. 39 menos o número de elementos do conjunto A, 36. Vamos colocar aqui. Mais o número de elementos da interseção entre os dois. Calculamos aqui, que nos deu 30. Ok? Que nos deu 30. Teremos aqui 30. Quanto é que vai dessa expressão? 39 menos 36 vai dar 3. 3 aqui. 3 mais 30. 33. Logo, a solução do nosso exercício será igual a 33. Esse 33 é a solução final do nosso exercício. Grande sacata. Exercício de concurso muito interessante. Eu quando vi pelo Facebook esse exercício, pessoal, eu fiquei assim, uau! Se inscreve aí no nosso canal, ajuda o canal a crescer, ok, gente? Ajuda mesmo o nosso canal a crescer. Preciso muito da tua ajuda.